Fala, torcedor vascaíno. Nesse vídeo você vai conferir a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. Payet pode ser a novidade e começar o jogo como titular. E também tem desfalques, ingressos totalmente esgotados para o jogo em São Januário. E também tem árbitro da partida definido e narrador para quem vai assistir de casa. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama antes da partida de hoje à noite. Então é claro, peço para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal, que ajuda pra caramba. Vamos agora começar falando sobre o jogo de hoje, sobre os ingressos que estão totalmente esgotados. Torcida do Vasco mais uma vez mostrando sua força, mostrando um porquê que é uma torcida, mundial, uma torcida fanática pelo clube. Então, o jogo de hoje, às 7 horas da noite, contra o Red Bull Bragantino, em São Januário. É claro, já falei pra vocês, se você não é sócio, mora no Rio de Janeiro, não é sócio, e quer ir para o jogo em São Januário, cara, muito difícil. Vou te dizer que é quase impossível. É claro, você não comprar na mão de cambista. Você comprar, vai pagar R$ 200 no ingresso na mão de cambista, sendo que você pode comprar o ingresso a 80, 40, você paga 200, paga o dobro, até às vezes o triplo do valor que é realmente o ingresso na mão de cambista. E aí fica na sua escolha. Mas se você quer comprar o ingresso realmente lá na loja do Vasco, no site do Vasco, você tem que virar sócio. Não tem jeito, os ingressos estão esgotando muito rápido, tá bom? Vamos falar agora sobre o time para o jogo de hoje contra o Bragantino. Tem mudanças. Segundo o Lucas Pedrosa, Maicon retorna ao time titular contra o Bragantino, que ele sentiu dores na coxa contra o Grêmio, lá naquele pasto, aquele gramado que tava horrível, e aí o Rojas acabou entrando, que é um zagueiro péssimo também, fez uma péssima partida contra o Atlético Goianiense, o Rojas, e aí o Maicon acabou ficando de fora do jogo passado, e agora tá retornando ao time titular contra o Bragantino. Puma Rodrigues deve ser titular no lugar do Paulo Henrique. Souza no lugar do Paulo Henrique, por quê? Porque o Paulo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, então tá suspenso. Souza e JP disputam a vaga para jogar ao lado do Hugo Moura. Mais um tá suspenso, que é o Matheus Carvalho, um jogador que estava sendo muito importante pro Vasco, que é mais um jogador que tá suspenso para o jogo de hoje. Payet pode ganhar a vaga do atacante David, então uma informação muito importante pro torcedor vascaíno. E agora, essa informação do Pedrosa, obviamente, vamos mostrar para vocês na tela a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Cara, eu montei essa escalação de acordo com a informação do Lucas Pedrosa e do GE Globo. Montei essa escalação aqui, esse campinho do time do Vasco para o jogo de hoje. O Vasco vai vir no gol com Léo Jardim, como sempre. Léo na zaga, dupla de zaga ali, Léo e Maicon. Maicon retornando ao time titular. Graças a Deus, cara, o Rojas me faz sentir saudade do Maicon, por incrível que pareça. Quanto o Rojas é tão limitado, é incrível isso, cara, é surreal um negócio desse. E aí, Puma Rodrigues na lateral direita, entrando no lugar do Paulo Henrique, que tá suspenso pro jogo de hoje. Lembrando que o Paulo Henrique vai voltar na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense normalmente, porque é uma competição totalmente diferente, então não tem muito a ver, tá bom? Na lateral esquerda, Vitor Luiz, é a novidade que teve na última hora, é a novidade de que o Lucas Piton pode ser vai ser poupado para o jogo de hoje contra o Bragantino, e aí com isso o Vitor Luiz vai assumir a titularidade para o jogo de hoje. Talvez seja ele, talvez seja o Leandrinho, mas de acordo com o GE Globo e com o Lucas Pedrosa, vai ser o Vitor Luiz na lateral esquerda, tá bom? Dupla de volante, eu coloquei ali o Souza, porque o Souza pode começar sim o jogo de hoje contra o Bragantino de titular. Primeira vez do Souza, ele que entrou muito bem no jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Eu gostei muito do desempenho dele. Então, se ele não começar como titular, obviamente ele vai entrar no decorrer do jogo. Ele que vai realizar um sonho de novo de estar com a camisa do Vasco em São Januário. Ele, do lado dele, Hugo Moura, como sempre titular. É um dos titulares absolutos ali do Vasco. E aí, cara, ali no Souza, eu coloquei o Souza, mas pode ser o JP. Então não se esqueça, eu coloquei a carinha do Souza ali, mas ou é Souza ou é JP como titular para a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. No meio campo, nosso Felipe Coutinho, que inclusive está sendo muito criticado. Muito não, mas criticado, aquela criticazinha
pegando um pouco no pé dele, porque ele não conseguiu desempenhar seu bom futebol ainda com a camisa do Vasco. Tem poucos jogos, cara, eu acho muito errado você pegar no pé do Coutinho agora, porque é um jogador que estava inativo por 2 meses na Arábia lá, no Emirados Árabes, será onde ele estava. Então, cara, o jogador tava 2 meses sem jogar, tá voltando agora, jogou o primeiro jogo contra o Galo, a gente tava perdendo de 2-0, então não tem muito o que mostrar ali. Contra o Grêmio, em um gramado horroroso, tava um pasto gramado, então não tem como contar também. Jogou somente 45 minutos. E contra o Atlético Goianiense, cara, nenhum jogador foi bem, ao não ser os jogadores que entraram, que foi o Souza, Payet, que esses sim ajudaram muito o Vasco no decorrer do jogo pela Copa do Brasil. E aí por isso eu coloquei o Souza ali. Para mim teria que colocar iniciar o jogo com o Souza ou o JP ali, que é o que deve acontecer. E aí, 1 hora antes do jogo, a gente vai saber qual vai ser a provável escalação, se vai ser o Souza ou o JP, qual a opção que o Rafael Paia vai utilizar. JP que não tem entrado nos últimos jogos, então, por isso que eu coloquei mais o Souza ali, porque eu acho que pode ser o Souza ou o JP, tá bom? No meio campo, Felipe Coutinho, Adson na ponta direita, que tá voltando também de lesão, mas jogou o último jogo contra o Atlético Goianiense, então tá tudo certo. Então, titular o Adson na ponta direita, e a novidade no lado esquerdo, que é o Dimitri Payet, o nosso francês, que tá entrando muito bem ao decorrer dos jogos. Eu tô gostando muito, cara, do desempenho do Payet. É um jogador que tá entrando, tá fazendo coisas diferentes, tá mudando o time realmente quando ele entra. Payet que a gente não tem nem como discutir a qualidade que ele tem. É um ótimo passe, finaliza muito bem. Só realmente o problema é voltar para a marcação. Então a gente pode começar pela primeira vez o jogo com o Felipe Coutinho e Payet de titular. No jogo passado contra o Atlético Goianiense, a gente viu ele jogando junto, mas viu pouquinho tempo, jogou uns 10 minutos junto. O Payet logo em seguida entrou, e aí em seguida o Felipe Coutinho foi substituído. Então, a gente pode ver pela primeira vez logo em São Januário, quem vai estar em São Januário vai estar realmente, vai ser prestigiado com isso aqui, com Payet e Felipe Coutinho de titular. E aí no ataque, o nosso atacante, nosso capitão, nosso matador, Pablo Verratti. Então essa é a provável escalação do Vasco da Gama para o jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Pode ter mudança, obviamente, pode um jogador se machucar no aquecimento, então não tem como a gente cravar que realmente vai ser essa escalação. Então é a provável escalação do jogo de hoje contra o Bragantino. Vamos falar agora sobre o narrador da partida para de quem vai assistir em casa, não vai para o São Januário, quem é fora do Rio de Janeiro também, vai assistir no Sport TV e Premiere. E quem vai ser o narrador? Paulo Andrade. Narra a partida entre Vasco e Red Bull Bragantino nesse sábado, dia 3, às 19 horas. Então, transmissão do Sport TV e Premiere. Não é jogo da Globo. Então, fica atento. É transmissão do Sport TV e Premiere com transmissão do Paulo Andrade. Paulo Andrade, que era da ESPN, não sei se vocês lembram. Ele narrava a Premier League. É um ótimo narrador, gosto muito dele. Inclusive, achei uma ótima contratação da Globo, que é o Paulo Andrade. É um ótimo narrador, excelente de verdade. E aí, cara, seguindo, vamos falar sobre o juiz da partida, o árbitro da partida, que é o Gustavo Bauerman. Eu não sei falar muito o nome dele, mas ele é de Santa Catarina. É um árbitro da partida do jogo de hoje, entre Vasco e Bragantino. É um árbitro em que eu não lembro de ele ter apitado alguns jogos, não lembro muito mesmo desse árbitro. No jogo passado com o Atlético Goianiense, a gente lembrava do árbitro, por quê? Porque ele já tinha participado de uma polêmica contra o Água Santa, naquela confusão que teve na Copa do Brasil. Então o jogo da Copa do Brasil que teve passado do Atlético Goianiense foi um juiz que apitou um jogo polêmico do Vasco, que foi contra o Água Santa. Então, esse juiz agora, o Gustavo Bauerman, não consigo lembrar muito dele, não consigo lembrar das partidas que ele apitou. Não é um árbitro conhecido pelo pessoal, é conhecido que eu digo negativamente, né? Porque tem vários árbitros que são conhecidos negativamente, o Daronco, muito árbitro, cara, muito árbitro mesmo, que é conhecido como negativamente, né? Então, cara, esse é o árbitro da partida de hoje. Cara, espero que o Vasco vença o jogo de hoje. Tenho certeza absoluta que a gente vai sair do jogo de hoje com vitória. Certeza absoluta. Se Deus quiser, a gente vai ganhar o jogo de hoje. Cara, fé em Deus, fé em Deus. A gente tem um desfalque ali que é o Lucas Piton,
na lateral esquerda, que é um jogador muito importante. Mas, cara, vamos confiar no Rafael Paiva. A gente precisa voltar com a sequência de vitórias. A gente precisa voltar a pontuar no Brasileirão. O Vasco perdeu 2 jogos seguidos já, contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio no último jogo, pelo Campeonato Brasileiro. Então, cara, a gente tem que voltar a pontuar. Os times lá de baixo estão pontuando. Então, cara, o risco tá máximo. Então, a gente precisa pontuar realmente. Tá bom? Muito obrigado se você ficou até agora. Muito obrigado mesmo pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e vitória do Vascão hoje. Espero que a gente ganhe o jogo de hoje. E eu chuto o placar de hoje. 2-0 Vasco da Gama em cima do Red Bull Bragantino. Pode anotar aí. Gol de Verratti e o primeiro gol do Coutinho vai ser logo em São Januário. Tá bom? Vai deixar o caldeirão fervendo, deixar um caldeirão maluco pro jogo de hoje à noite, às 7 horas da noite, no Sport TV e Premier. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaína, deixa o like, se inscreve. E saudações vascaína, tamo junto. E até o próximo vídeo.